E aí pessoal, tudo bem? Hoje falaremos sobre uma figura da realeza britânica. Vocês certamente conhecem a Rainha Elizabeth II, a atual Rainha do Reino Unido. Mas não é sobre ela que vamos falar hoje. Hoje falaremos sobre o marido dela, o Príncipe Philip, ou melhor, Príncipe Philip da Grécia e da Dinamarca. Você sabe por que ele era príncipe da Grécia e da Dinamarca? E o que o nome de sua família tem a ver com a Primeira Guerra Mundial? Eu sou o Roger e este é o canal Assuntos Aleatórios. Sejam muito bem-vindos! Príncipe Philip da Grécia e da Dinamarca nasceu em 10 de junho de 1921, na ilha grega de Corfu, numa vila chamada Monrepos. Ele se casou com Elizabeth em 20 de novembro de 1947 e faleceu em 9 de abril de 2021 no castelo de Windsor, na Inglaterra, faltando apenas 2 meses para ele completar 100 anos de idade. Seu pai foi o príncipe André da Grécia e da Dinamarca e a sua mãe foi a princesa Alice de Battenberg. Mas se ele nasceu na Grécia, por que era príncipe da Grécia e da Dinamarca? Para entender isso, nós temos que saber o que estava acontecendo na Grécia em 1862. Em 1862, o rei Otto da Grécia foi deposto, e o príncipe Guilherme da Dinamarca foi eleito para governar a Grécia, passando a ser conhecido como Rei George I da Grécia, que foi ninguém mais ninguém menos que o avô do Philip. Desde então, geralmente quase todos os membros da família real grega, exceto o rei e rainha, recebem os títulos de príncipe ou princesa da Grécia e da Dinamarca. Isso por causa da origem dinamarquesa do rei George I. Por exemplo, o pai do Philip, ele era príncipe André da Grécia e da Dinamarca. Mas como um príncipe grego foi parar no Reino Unido? Por que ele saiu da Grécia? Em 1919, apenas um ano após o término da Primeira Guerra Mundial, iniciou uma guerra entre a Grécia e a Turquia. E o rei da Grécia era o Constantino I, tio do Philip, que em setembro de 1922 teve que renunciar ao trono porque estava perdendo essa guerra. E em dezembro de 1922, o príncipe André, pai do Philip, foi banido da Grécia e toda a sua família foi levada para a França. Nessa ocasião, Philip tinha apenas 1 ano e meio. 1930 foi um ano bem complicado para Philip. Sua mãe foi diagnosticada com esquizofrenia e internada num sanatório na Suíça. E desde então ele teve pouco contato com ela pelo resto de sua infância. Seu pai foi para Monte Carlo, em Mônaco, a sudeste da França, e raras vezes teve contato com Philip. Então, nesse mesmo ano de 1930, Philip, com aproximadamente 9 anos, foi enviado para o Reino Unido, vivendo com a sua avó materna Victoria Mountbatten em Londres e com seu tio George Mountbatten em Berkshire. Nos 3 anos seguintes, suas 4 irmãs se casaram com príncipes alemães, 3 deles envolvidos com o Partido Nazista, e se mudaram para a Alemanha. E Philip ficou no Reino Unido afastado do pai, da mãe e das irmãs. Agora vamos falar um pouco sobre o casamento do Philip. Ele deixou de ser príncipe para se casar. Sim, quando ele se casou com Elizabeth em 1947, ele abandonou seus títulos reais gregos e dinamarqueses e trocou seu nome de Príncipe Philip da Grécia e da Dinamarca para Philip Mountbatten, nome de sua família materna. Recebendo do sogro, o rei George VI, o título de Duque de Edimburgo, e em 1957, Elizabeth, que já era rainha, lhe deu o título de Príncipe do Reino Unido, e ele voltou a ser príncipe. Mas lembram que eu disse que Mountbatten era nome de sua família materna? Mas a sua mãe se chamava Alice de Battenberg. Não tem nada a ver com Mountbatten. De onde veio Mountbatten? Por que Mountbatten? Vamos entender o que aconteceu e o que isso tem a ver com a Primeira Guerra Mundial. Mas antes vamos entender
por que Philip e Elizabeth eram primos terceiros. Sim, Philip e Elizabeth eram trinetos da rainha Vitória do Reino Unido, que viveu entre 1837 e 1901. E para simplificar, vamos nos ater às personalidades mais relevantes para o entendimento dessas questões, ok? No lado da Elizabeth, temos a rainha Vitória, trisavó da Elizabeth. Seu filho, Eduardo VII, bisavô da Elizabeth, que por sua vez foi pai de George V, o avô da Elizabeth, que foi pai de George VI, o pai da Elizabeth. Falando assim parece meio complicado, mas olhando o esquema acho que fica fácil de entender. Já no lado do Philip, temos também a rainha Vitória, que foi trisavó do Philip, sua filha Alice, bisavó do Philip, que foi mãe de Vitória de Hesse-Rheno, depois conhecida como Vitória Mountbatten, avó do Philip, casada com Luís de Battenberg, da Áustria, depois conhecido como Luís Alexandre Mountbatten, o avô do Philip, que foram pais de Alice de Battenberg, a mãe do Philip. Bem, assim acho que fica fácil de entender o parentesco entre o Philip e a Elizabeth. Durante a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918, Reino Unido e Alemanha eram inimigos. E a Áustria, que tem origem germânica, era aliada da Alemanha na guerra. Embora o avô do Philip, o Luís de Battenberg, fosse austríaco, ele fazia parte da Marinha Real Britânica. E após uma carreira de mais de 40 anos, ele teve que se aposentar no início da Primeira Guerra Mundial devido às suas origens como príncipe germânico. Imagina só, o cara no meio de uma batalha, num navio inglês, gritando: "Nós temos que acabar com essas malditas alemães!" Os ingleses no mínimo iam pensar, né? What the hell? E em 1917 ele trocou seu nome de Luís de Battenberg para Luís Alexandre Mountbatten, pois por essa época aviões alemães estavam bombardeando Londres e estava ficando bem complicado para alguém manter um nome alemão no meio dos ingleses. Mas de onde tiraram esse Mountbatten? Mountbatten é uma anglicização, ou seja, um englesamento do nome alemão Battenberg. Devido ao crescente sentimento anti-alemão entre o povo britânico durante a Primeira Guerra Mundial, Mountbatten foi adotado por membros da família que viviam no Reino Unido nesse período. Os avós e tios maternos do Philip moravam no Reino Unido, por isso trocaram de nome para Mountbatten. Já sua mãe estava na Grécia e só veio para a Inglaterra em 1967, falecendo 2 anos depois, aos 84 anos de idade, e mantendo seu nome como Alice de Battenberg. Mas não foram apenas os Battenberg que trocaram de nome por causa da Primeira Guerra Mundial. Praticamente todos que viviam no Reino Unido e tinham títulos alemães renunciaram seus títulos e trocaram de nome, inclusive o avô de Elizabeth, o rei George V. Em 1917, ele trocou o nome da Casa Real Britânica, que era Saxe-Coburgo-Gotha, para Windsor, que é o nome de um castelo e uma cidade da Inglaterra, pois Saxe-Coburgo-Gotha ficou muito associado a um avião alemão, o Gotha G4, que bombardeava Londres. Então essa troca do nome da dinastia real foi muito importante para manter a monarquia no Reino Unido. E aí, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal para a gente poder fazer mais vídeos legais, ok? Valeu! E trocou seu nome de Príncipe Philip da Grécia e da Dinamarca Droga. Alguma coisa. Ai. Ui, vai para os erros de gravação, meu senhor.